Obviamente você já escutou esse nome, Kyrie Irving, um dos jogadores mais habilidosos, se não mais habilidoso de toda a história da NBA. Hoje você vai conhecer um pouco da história de vida dele e da carreira dele na NBA em geral. Vamos lá pro vídeo. Nascido no dia 23 de março de 1992, Kyrie Irving viveu até os 2 anos na Austrália, mas logo se mudou para os Estados Unidos. Kyrie possui dupla cidadania, australiana e estadunidense. Embora tenha nascido canhoto, foi desencorajado a usar a mão esquerda em uma escola católica em 1996. Oh, you were left-handed at first? Absolutely. Oh, wow. Oh, that's why you got the... You can't even tell. I was getting slapped on the hand for writing with my left hand. Oh, wait, I never knew this. Yeah, I was old school. This was in 96. Do you write lefty? Yeah, I could do both. Wait, so when you put a ball in your left hand, how does it feel now? Natural. No, when you watch him play, Are you ambidextrous? Makes sense. Yeah, both sides of my brain are unlocked, if you're asking. Yeah. Kyrie se comprometeu com a Universidade de Duke durante uma transmissão televisiva no dia 22 de outubro de 2009. Assim, nos seus primeiros 8 jogos, ele marcou 17 pontos, 5 assistências e 3 rebotes. Kyrie era um grande candidato a calouro do ano da NCAA, mas sofreu uma lesão no dedão do pé direito e ficou de fora do 9º jogo da temporada. No dia 17 de março, Kyrie voltou de lesão, um dia antes da Universidade de Duke jogar contra Hampton. A Universidade de Duke avançou nos torneios, mas caiu para a Arizona, sendo assim o último jogo de Kyrie Irving marcando 28 pontos pela Universidade de Duke. Kyrie estava muito bem na universidade, mas precisava dar um passo à frente e por isso no ano de 2011 se declarou apto para o draft e foi selecionado em primeira escolha pelo Cleveland Cavaliers. With the first pick in the 2011 NBA Draft, the Cleveland Cavaliers select Kyrie Irving from Duke University. Kyrie Irving, the 6'3", 191-pound guard from Duke, only played in 11 games this freshman year, but he averaged 7. O primeiro ano de Kyrie Irving foi bom individualmente, mas coletivamente deixou o Cleveland Cavaliers apenas em um recorde de 21-45 em 13º colocado. Kyrie já mostrava seu potencial e contribuiu com 18,5 pontos, 3,7 rebotes, 5,4 assistências em 51 jogos jogados em 30 minutos de quadra. Kyrie melhorou ainda mais suas médias, partindo dos 18 pontos na temporada passada para 22 nessa temporada, 3 rebotes, 5 assistências em 59 partidas jogadas e tendo mais minutos em quadra. Mesmo com sua melhora individual, a equipe de Cleveland mesmo assim não conseguiu se classificar para os playoffs, ficando na mesma 13ª colocação da temporada passada. A temporada 13 e 14 vinha por aí e também vinha a temporada que Kyrie Irving jogou mais jogos até esse momento, jogando 71 jogos e 35 minutos de quadra, fazendo um total de 20 pontos, 3 rebotes, 6 assistências e 1,5 roubos de bola. Contando que ele baixou suas médias de pontos em 2 pontos, a equipe de Cleveland conseguiu 3 posições a mais e se colocou em 10º colocado. Era óbvio que essa equipe de Cleveland precisava de mais 2 estrelas para formar o Big Three ou até mais uma estrela para complementar o jogo com o Kyrie Irving, né? Porque estava ficando difícil só o Kyrie Irving fazer diferença nessa equipe. E chegaram 2 reforços de peso, Kevin Love, vindo diretamente do Timberwolves, e LeBron James do Miami Heat. E assim estava formado o Big Three de Cleveland. Era bem óbvio que com esse Big Three, o Cleveland Cavaliers ia performar muito melhor e jogou muito bem, sendo o segundo colocado apenas atrás do Atlanta Hawks, e indo pela primeira vez Kyrie Irving para os playoffs. Antes de contar para vocês o que aconteceu naqueles playoffs, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que ajuda bastante o meu canal e é importante para eu continuar fazendo os vídeos para vocês. Vamos lá para os playoffs. Os playoffs dessa temporada não seriam fáceis também como não foi a temporada regular, mas com o Big Three formado facilitaria bastante. Na primeira rodada o Cleveland enfrentou os Boston Celtics e varreu o Boston com um 4-0 espetacular. Na segunda rodada de playoffs, mais conhecido também como semifinais de conferência, o Cleveland Cavaliers enfrentaria o Chicago Bulls e venceu a série por 4-2. O Chicago Bulls, que tinha Derrick Rose, Jimmy Butler e Gasol na sua equipe, era uma equipe forte, mas não foi páreo para o Big Three do Cleveland. Na temporada regular, eu disse a vocês que o Cleveland Cavaliers havia ficado em segunda colocação, pois é, o primeiro colocado tinha sido o Atlanta Hawks e estava desenhada a final da conferência Atlanta Hawks e Cleveland.
o Cleveland simplesmente meteu um 4-0 numa final de conferência e foi para a final da NBA muito confiante para poder ir para cima do Golden State Warriors, que também era muito forte. Lá estava a primeira final de NBA para Kyrie Irving. O primeiro jogo foi vencido pelo Golden State por 108-100, com Kyrie Irving fazendo apenas 23 pontos e LeBron James destruindo com 44. Se não bastasse a derrota, uma péssima notícia para a equipe de Cleveland é que Kyrie Irving sofreu uma lesão no joelho e iria ficar de fora de pelo menos 4 jogos dessa série, quase a série toda, né? E aí os próximos jogos a gente ia ver, que não sei se é por conta exatamente disso, mas que Kyrie contribuiu bastante para a parte ofensiva dessa equipe, que baixou muito o rendimento do Cleveland. E eles acabaram nos próximos jogos não desempenhando tão bem. Isso vocês vão ver aí os próximos jogos. O jogo 2, que era o último jogo que o Cleveland iria mandar assim seguidamente na série, foi vencido pelo Cleveland por 95-96, com LeBron James contribuindo com 39 pontos, 16 rebotes e 11 assistências. Uma baita partida de LeBron. Mais uma vitória do Cleveland para 2-1, 96-91. E o jogo totalmente em cima do LeBron James, né, já que não tinha o Kyrie Irving, que era, digamos assim, o segundo cara mais ofensivo dessa equipe, né? Tirando o LeBron, que o LeBron faz basicamente tudo, né? O Kyrie era o cara mais ofensivo dessa equipe. E uma vitória pro Cleveland Cavaliers abriu uma de vantagem na série. Daí pra frente a gente vê que foi uma grande decaída dessa equipe do Cleveland, porque daí pra frente eles não venceram mais nenhum jogo. Vamos pro jogo 4 e a derrota do Cleveland, 103-82. Jogo 5, vitória do Golden State. Jogo 6, vitória do Golden State novamente. E pro Golden State ser campeão em 6 jogos, 104-92. Tudo isso sem Kyrie Irving poder jogar o restante dos jogos, né, rapaziada? Ele só jogou o primeiro jogo na série. Quem sabe ele não ia fazer uma grande diferença nessa equipe, porque, como eu disse, ele era uma das grandes peças principais da ofensiva dessa equipe, né? Ele ajudava bastante com a criação de jogadas, com os handles que a gente via dele aí e vê até hoje, né, que ele faz bastante diferença numa partida. Como ele pode decidir uma partida sozinho, como várias vezes ele já fez isso, com game winner, com assistências, com bolas de 3. E talvez tivesse ajudado o Cleveland a vencer o Golden State, né? E o Golden State também era uma equipe muito forte, né? A gente não pode deixar de esquecer isso. Mas talvez com Kyrie a história seria diferente. Com o Golden State campeão e o Cleveland vice, partimos para a próxima temporada, 15-16. O Cleveland conseguiu uma campanha ainda melhor na temporada regular e conseguiu ficar em primeiro lugar. Kyrie Irving teve média de 19 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Na primeira rodada de playoffs, o Cleveland enfrentaria o Detroit Pistons e não foi tão difícil, venceram por 4-0. Na segunda rodada, conhecido também como semifinais, enfrentou o Atlanta Hawks e ganhou de 4-0 também. E lá estava o Cleveland Cavaliers em mais uma final de conferência. Na final de conferência, o Cleveland iria enfrentar o Toronto Raptors, que havia vencido o Miami Heat por 4-3 em uma grande série de playoffs. Cleveland Cavaliers era forte demais e venceu por 4-2 o Toronto Raptors. E a final seria novamente contra o Golden State Warriors. Teremos a revanche do Cleveland ou o Golden State irá levar o segundo título para casa. É isso que nós iremos ver a partir de agora. Chegava a hora da vingança do Cleveland Cavaliers. O primeiro jogo seria disputado na casa do Cleveland contra o Golden State. E o Golden State venceu a primeira partida e também venceu a segunda. E aí a gente começava a pensar que ia acontecer de novo. O Golden State iria ser campeão em cima do Cleveland Cavaliers. E dessa vez não ia ter desculpa, porque o time estava completinho. Kyrie Irving, Kevin Love e LeBron James eram as principais estrelas daquela equipe de Cleveland. E um 2-0 já estava quase sacramentado. E uma virada era pouco provável, já que a equipe do Golden State estava jogando muito bem. O jogo 3 fora de casa dessa série seria vencido pelo Cleveland por 120-90. De um 2-1 virou 3-1 com a vitória do Golden State. O Golden State estava a um passo, a uma vitória de ser campeão novamente em cima do Cleveland, mas o Cleveland não deixaria. No jogo 5, venceria a partida por 112-97 com grandes atuações de Kyrie Irving e LeBron James, ambos com 41 pontos. A esperança que já havia saído de Cleveland volta novamente, com a série empatada em 3-3 e com a vantagem de 14 pontos vencido pelo Cleveland Cavaliers no jogo 6. Sem muita enrolação para vocês, o Cleveland Cavaliers foi campeão, 93-89, primeiro título na carreira de Kyrie Irving, juntamente com LeBron James e Kevin Love. O Big Three estava com o objetivo completo, ser campeão da NBA e a vingança contra o Golden State, né, que não podia faltar. A temporada 16-17 começava com Kyrie Irving alta, sendo campeão da NBA e fazendo 25 pontos de média, 3 rebotes e 5 assistências na temporada regular, ficando apenas atrás da conferência do Boston Celtics, e nós vamos para os playoffs da temporada 16-17. E aí vinha o atual campeão para defender o seu título.
Cleveland Cavaliers venceu o Indiana Pacers por 4-0 e o Toronto Raptors também por 4-0, duas varridas seguidas rumo às finais de conferência da NBA. Para defender o seu título de conferência, o Cleveland Cavaliers venceu o Boston Celtics por 4-1 e estaria na final da NBA novamente. Pelo terceiro ano seguido, enfrentaria o Golden State Warriors nas finais gerais de NBA. Essas finais de NBA não seriam nada boas para o Cleveland, já que eles venceram apenas o quarto jogo de 5 que só houveram nessa final, pois o Golden State Warriors amassou a equipe do Cleveland e se sagrou campeão. E é isso, essa foi a última temporada de Kyrie Irving pelo Cleveland Cavaliers. Ele saiu na próxima temporada, temporada 17-18, para a equipe do Boston Celtics, pois acreditava que queria deixar de ser sombra de LeBron James, que era a grande estrela da equipe do Cleveland Cavaliers. Dessa forma, ele podia pegar a maior franquia da história da NBA, o Boston Celtics, que é o maior campeão atualmente, e levar títulos. Kyrie Irving seria a grande estrela dessa franquia, e não seria fácil, mas Kyrie Irving iria tentar ganhar algum título com o Boston Celtics, já que eles não venciam há um bom tempo. A temporada começava até bem para a equipe de Kyrie Irving, ocupando sempre as duas primeiras colocações, mas Kyrie Irving jogou apenas 60 partidas nessa temporada e se lesionou ainda na temporada regular. Teve média de 24 pontos, 3 rebotes e 5 assistências. Kyrie se lesionou antes dos playoffs de 17-18 e o armador passou por uma cirurgia no dia 24 de março para retirar um cabo que ele tinha em seu joelho esquerdo, que havia sido colocado juntamente com 2 parafusos nas finais de 2015. Os playoffs da equipe de Boston não foram tão ruins assim. Ganharam do Bucks de Giannis, passaram no Philadelphia 76ers e enfrentaram o Cleveland Cavaliers nas finais, mas foram derrotados. Kyrie Irving chegava para a próxima temporada com a expectativa de comandar a equipe de Boston, pois ele era a grande estrela dessa equipe. Uma equipe que não era tão ruim assim, já tinha o Tatum, o Jaylen Brown, o Al Horford, mas o Kyrie que precisava puxar ali todo mundo para cima para poder jogar bem. E assim começava a temporada 18-19 com grande expectativa para Kyrie Irving no Boston Celtics. Ele teve uma média de 23 pontos, 5 rebotes e 6 assistências, 6,9, quase 7 assistências, né? E deixou a equipe do Boston Celtics em quarto lugar na conferência, apenas atrás de Philadelphia 76ers, Toronto Raptors e o primeiro colocado Milwaukee Bucks. Aqueles playoffs seriam bem especiais para Kyrie Irving, já que eram os primeiros playoffs de Kyrie com a camisa do Boston. Eles enfrentariam na primeira rodada o Indiana Pacers e passaram com até certa tranquilidade, 4-0 na série, com destaque para o jogo 2 de Kyrie Irving, onde ele marcou 37 pontos. E aí eles avançavam para pegar o Milwaukee Bucks e tinham ganhado também de 4-0 do Detroit Pistons. Aquilo que seria o primeiro grande desafio de Kyrie com a camisa do Boston se tornou um grande pesadelo, pois o Milwaukee Bucks venceu. Após o Boston Celtics vencer a primeira partida, o Milwaukee Bucks venceu todos os próximos jogos e se classificou com um 4-1, indo para as finais de conferência contra o Toronto Raptors, e o final a gente já sabe, né? Aquele ano que o Toronto vence por 4-2 o Milwaukee e 4-2 o Golden State no final. E se sagra campeão aí com o Kawhi Leonard jogando muito, mas esse foi uma temporada até que decepcionante, entre aspas. Eu sei que chegou ao final de conferência, mas não é final de NBA, e para uma estrela do nível do Kyrie Irving que a gente esperava muito mais dele com o Boston Celtics, e aquela que acabou sendo sua última temporada com a camisa do Boston. A gente esperava muito mais dele, porque é um cara que tem nível, realmente ele tem nível para levar a equipe do Boston Celtics a ser campeão, e ele não conseguiu naquela temporada. Essa saída do Kyrie Irving do Boston é polêmica até hoje, né? E eu acho que ela não é tão polêmica, talvez também seja, né, para a torcida do Boston Celtics. Ela não gosta tanto do Kyrie, a gente vê nos jogos quando ele vai jogar contra o Boston que a torcida claramente não gosta dele. Eu acho que talvez não seja nem tanto pelo fracasso, entre aspas, que a franquia teve nos playoffs, porque já não ganhava há bastante tempo e ele era um grande líder nessa equipe, né? Ele, quando estava saudável, ele jogava muito no Boston. Só que eu acho que o grande problema dele foi ele ter prometido, né, na frente de todos os torcedores, cara, que ele ia ficar, que ele ia renovar o contrato, e promessa livre, né, rapaziada? Se ele prometeu, ele ia ficar, e não, ele recusou a renovação automática e ficou da gente livre. E o que era especulado na época lá era que ele ia ou pro Lakers, porque a outra franquia é grande, né, ia trair o Boston, entre aspas, mas seria uma traição com a franquia do Boston, o New York Knicks e o Brooklyn Nets, né? E a gente via que saiu várias notícias aí que um dos motivos dele não ter ficado no Boston é porque ele não gostava da cidade em si. Ele talvez quisesse morar em um grande centro dos Estados Unidos, que eu acho que dinheiro não é problema, né? Porque ele já recebia bastante dinheiro, já vinha recebendo muito dinheiro há vários tempos, e competitividade da equipe também não era, porque a gente tinha um Tatum em ascensão e ótimos jogadores no Boston, mas eu acho que ele não ficou mesmo por conta da cidade que ele não gostava. E a gente vai partir para uma nova etapa na carreira do Kyrie Irving, onde ele vai assinar com o Brooklyn Nets.
Kyrie Irving começava em sua primeira temporada no Brooklyn Nets, jogando apenas 20 partidas na temporada regular, pois se lesionou, tendo uma média de 27 pontos, 5 rebotes e assistências. Esse era o fim da temporada para Kyrie Irving, mas não para o Brooklyn, que avançou em 7º lugar para os playoffs e perdeu para o Toronto Raptors por 4-0 na série. O início da temporada 2021 foi muito bom para a equipe do Brooklyn Nets, já que eles ficaram na temporada no geral em 2º lugar na conferência e montaram um Big Three de respeito. Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving eram o Big Three do momento na NBA, que iria quebrar, teoricamente, a NBA, pois juntava 3 estrelas de nível All-Star para jogarem juntos, mas não foi bem assim que aconteceu. Vamos ver o que é que aconteceu com o Brooklyn Nets daí pra frente. Com o Big Three formado, Kyrie nessa temporada não foi mal, teve média de 26 pontos, 4 rebotes e assistências, mas como a gente pode ver aí, jogou apenas 54 jogos, que eu digo apenas porque são poucos jogos para um cara que é nível All-Star, que é se manter bem alto nível, só que o grande problema desse Big Three foram as lesões. Raramente a gente pôde ver James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant jogando bem e saudável os três juntos. Eu acho que poucas vezes isso aconteceu. Quando eu digo poucas, poucas vezes, tipo, na esperança que a gente tinha de ver os três jogando juntos, porque realmente era um patamar muito acima, esses três caras jogando juntos numa equipe que era até boa, da equipe do Brooklyn Nets, né? E assim vamos para os playoffs. Essa primeira rodada de playoffs seria bem especial para a equipe do Brooklyn, pois os três do Big Three estavam totalmente saudáveis para jogar contra o Boston Celtics, que era uma ótima equipe naquela época. E era a ex-equipe do Kyrie, e por isso também era mais especial ainda para ele. E assim foi feito, Brooklyn Nets 4-1 na série, avançando para enfrentar o Milwaukee Bucks. Ainda no primeiro jogo da série contra o Milwaukee Bucks, James Harden ia se lesionar com 1 minuto de jogo, e a equipe do Brooklyn contaria apenas com Kyrie Irving e Kevin Durant, que já eram dois ótimos jogadores, mas talvez precisasse de mais. A equipe do Brooklyn venceu os 2 primeiros jogos, mas logo em seguida tomaram um empate na série, fizeram 3-2, mas não aguentaram. Perderam os 2 últimos jogos para o Milwaukee Bucks e foram eliminados. Milwaukee Bucks, que estava fortíssimo esse ano, com o Giannis talvez no seu prime e vindo a ser campeão da NBA nesse ano. Chegando para a próxima temporada, Kyrie Irving jogaria apenas 29 jogos. Sendo desses 29, ele não jogou mais, muito por conta de lesões e suspensões que ele levou na equipe de Brooklyn. Ele manteve suas médias de 27 pontos, 4 rebotes e 5 assistências, indo para os playoffs com o Brooklyn Nets e perdendo de 4-0 para o Boston Celtics. Vale lembrar que a equipe do Brooklyn já estava sem James Harden na equipe e ficaram apenas em 7º lugar na conferência. Após o desastre que foi o Big Three do Brooklyn, Kyrie Irving pede troca e se junta ao Dallas Mavericks para ajudar Luka Doncic a dar um título à franquia do Texas. Na temporada 22-23, Kyrie Irving jogou apenas 20 jogos, teve 27 pontos de média, 5 rebotes e 6 assistências, deixando a equipe do Dallas Mavericks apenas na 11ª colocação e não jogando playoffs nessa temporada. Agora eu vou dar minha opinião aqui, que eu acho que ajudou bastante pela minha visão, a visão que eu tenho hoje, do Kyrie Irving ter pedido troca e ter saído justamente para a equipe do Dallas Mavericks. Eu acho que foi uma decisão bem acertada, porque ele é um cara bem experiente, um cara que a equipe do Dallas também precisava, que o Luka Doncic precisava, uma estrela para poder ajudar ele a jogar no time, e a gente vai ver que essa se tornou uma boa escolha para a carreira dele nos próximos anos aí que eu vou falar para vocês. E agora já estamos na temporada passada, né, rapaziada? Temporada que eu acho que você deve se lembrar bastante, mas eu vou recapitular aqui. Dallas Mavericks ficou em 5º lugar na conferência e Kyrie Irving tem média de 25 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, indo para os playoffs direto com a equipe do Dallas Mavericks, sendo seus primeiros playoffs com a camisa do Dallas. Na primeira rodada de playoffs, a equipe do Dallas Mavericks não teria um trabalho fácil, onde enfrentaria o Clippers, vencendo por 4-2 essa série e avançando para enfrentar a grande sensação da temporada, o Oklahoma City Thunder, que ficou em primeiro lugar na conferência. Essa rodada de playoffs não seria fácil, pois ele enfrentaria uma ótima equipe do Oklahoma City Thunder, onde venceriam a série com uma grande dificuldade por 4-2 e enfrentariam logo à frente o Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards, que venceu o atual campeão Denver Nuggets. A equipe do Dallas Mavericks venceria até com uma certa tranquilidade a equipe do Minnesota Timberwolves, tendo grandes jogos de Kyrie Irving nessa série. Vencido por 4-1, a equipe do Dallas Mavericks enfrentaria o Boston Celtics na final e nós teríamos uma revanchezinha do Kyrie Irving com a equipe do Boston Celtics. O que era para ser a vingança de Kyrie Irving e do Dallas Mavericks venceu o título, né? Logo no segundo ano de Kyrie Irving na franquia, acabou virando meio que, não vou dizer que foi uma vergonha total, mas foi meio que a equipe do Dallas Mavericks perdeu a intensidade que eles tinham conseguido nesses últimos jogos de playoffs, tendo em vista que eles tinham eliminado três grandes equipes, né? Eles tiveram um dos caminhos mais difíceis que
que nos últimos anos, porque eles venceram do Clippers, que é uma ótima equipe, venceram do Oklahoma City Thunder, né, que tem o Shea, o Chet, tem vários jogadores muito bons, nem precisa nem falar muito, e venceram da equipe do Minnesota Timberwolves, que realmente estava muito forte temporada passada, cara, com o Anthony Edwards jogando demais, e chegaram na final e não conseguiram manter o mesmo ritmo que eles tinham conseguido nos playoffs e perderam as finais por 4-1. Mas a temporada não é de se jogar fora, cara, porque a gente já viu um grande avanço da equipe do Dallas Mavericks em geral. E falando do Kyrie Irving, é um grande avanço para ele também, não um avanço dele na carreira, porque a carreira dele já está muito bem feita na NBA. Eu digo um avanço assim que ele aprendeu como jogar com essa equipe do Dallas Mavericks e encontrou uma equipe boa, até que enfim, depois de anos, depois de sair do Cleveland Cavaliers, ele conseguiu chegar na final da NBA jogando muito bem, não sendo carregado pelos seus companheiros, né? Ele realmente fez muita diferença, uma jogada bem marcante dele nessa última temporada aí, que eu me lembro, que você também provavelmente vai se lembrar. Eu acho que não é nem não foi na temporada nos playoffs, foi na temporada regular ainda, no jogo contra o Denver Nuggets, cara, que ele faz um game winner com a mão. Não vou dizer nem com a mão ruim, né? Porque o Kyrie não tá com a mão ruim. Mas eu vou botar um lance aí pra vocês. Esse é o lance aí, rapaziada, pra vocês. No finalzinho do jogo contra o Denver Nuggets, ele faz esse gancho aí pra finalizar perfeitamente, cara. Essa jogada é uma das jogadas que talvez só o Kyrie saiba fazer. Porque ele tem uma habilidade muito grande, né? E a gente sabe do potencial dele e dá para ele continuar jogando tranquilamente aí por mais uns anos, pra gente poder desfrutar da habilidade do Kyrie Irving na NBA. E para ele continuar na equipe Dallas Mavericks, eu acho que ele não troca mais de equipe, eu acho que ele talvez se aposente lá. E se ele conseguir um título, quem sabe ele não tem a camisa aposentada no Dallas Mavericks, né, rapaziada? Nunca se sabe. E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Avalie deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, porque deu bastante trabalho. Ele não é um trabalho tanto de edição, porque meus vídeos não são tão editados assim, mas tem uma certa edição, deu certo trabalho para editar esse vídeo, mas são mais pesquisas, né, que demoram bastante para achar os dados, e ainda mais das primeiras temporadas do Kyrie, que não é tão fácil achar assim. Então deixe seu like, se inscreva no canal e tamo junto até o próximo vídeo. Esse é mais um vídeo para a lista dos resumindo carreiras. Se você não viu o vídeo anterior do Jordan Poole, assiste. E se você gosta do jogador mais das antigas, eu também fiz um resumindo carreira do Allen Iverson. Aí se você gosta do Kyrie Irving, provavelmente você já sabe quem é o Allen Iverson, então vale assistir o vídeo do meu canal. Tamo junto, até o próximo vídeo.